Olá, amigos do Aprendiz do Marketing Digital. Hoje eu estou aqui com o ProBlogger, Gustavo Freitas. Eu encontrei com ele aqui no evento Fire e a gente estava conversando, ele me contou, eu estava perguntando para ele, né, como o Gustavo tem essa capacidade de sempre estar lançando infoprodutos novos e resolvendo problemas bem específicos, e ele vai contar um pouco para a gente hoje sobre isso. Gustavo, bom dia, obrigado por receber aqui o Aprendiz do Marketing Digital. Bom dia, Christian. Prazer estar aqui com você, passando aí umas dicas aí para sua audiência. Gustavo, a gente estava falando, muitas pessoas assim escrevem, comentam que elas não conseguem criar um infoproduto. Que é muito difícil, elas não sabem como fazer, o que fazer, como gravar um vídeo. E eu vejo que você tem uma facilidade imensa para fazer isso. Todo ano eu vejo você soltando 3, 4, 5 infoprodutos diferentes. E se você tem tanta facilidade para fazer isso, não deve ser algo assim que a gente não possa pegar com você algumas dicas ninja nesse aspecto. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, Christian, primeiro eu fui professor, né? Então eu já estava acostumado a falar em público, mas para mim não foi fácil, como não está sendo fácil talvez para você que está tentando gravar aí o seu primeiro vídeo. Mas eu acho que você deve sempre partir do seguinte ponto: você vai ser o mais natural possível diante da câmera quando você souber muito bem do que você está falando. Então, se você quer ensinar alguma coisa para uma pessoa, tá? O falar para uma câmera, a gente estava até conversando isso, com outros amigos ontem, depois que a gente saiu aqui do evento. Falar para uma câmera não é uma coisa fácil, tá? Eu bato palma para quem fala para uma câmera. Porque é muito fácil você falar que, não, é só falar normalmente, mas não é. Quando a luzinha acende, a coisa muda um pouco de figura. Então, eu acho que a primeira coisa é você ter muita segurança daquilo que você vai ensinar. Então, você vai gravar um vídeo no celular, numa câmera, você tem que ter segurança, treina algumas vezes e grava. E não seja muito rigoroso com você mesmo. Tem uma frase que as pessoas usam muito, uns gostam, outros não, que feito é melhor que perfeito. Eu costumo dizer que os meus vídeos eu não faço edição nenhuma, eu não sei fazer edição de vídeo. Então eu gravo o meu vídeo e quando termino, o máximo que eu faço é tirar o início e o final ali onde ficou o dedo ali para ligar o celular ou alguma coisa assim, e o resto eu coloco mesmo. Para quê? Para tentar passar o máximo de naturalidade possível. Então começa a gravar para você mesmo, tá? Grava 1, 2 vídeos e quando você tiver segurança, você começa a publicar esses vídeos. Mas acho que o ponto essencial é esse, é você saber muito bem o que você vai falar. E outro ponto é que a maioria dos meus vídeos não sou eu colocando o meu rosto. As pessoas não querem ver o meu rosto. As pessoas querem receber o meu conteúdo. Então, nos meus cursos, geralmente o primeiro vídeo é um vídeo de boas-vindas. Aí sim, eu vou lá, pessoal, Gustavo Freitas, que bom, prazer em ter você aqui. E depois é gravação de tela, porque a maioria dos meus cursos é ensinando a trabalhar com alguma ferramenta. Então é gravação de tela, grava a tela do computador. Então, essa também é uma saída. Você pode começar gravando tela de computador, ali com o headphone, e a voz vai sair um pouco embargada no começo, mas depois a coisa sai com naturalidade. Então, o primeiro ponto é esse, você ter segurança do que vai falar, e daí pra frente você vai se acostumando com a câmera e as coisas vão fluindo. Eu tenho hoje, assim, vídeos liberados no meu canal do YouTube, lá mais de 150 vídeos, mas se contar com os meus cursos, eu tenho uns 500 vídeos. Mas você pode ter certeza que os meus primeiros 10 vídeos eu não me orgulho muito, mas estão lá, feito é melhor que perfeito, a gente vai se aperfeiçoando. Não, é bem legal e eu acho até muito legal que você olhe lá no histórico do YouTube os seus vídeos mais antigos, porque é uma coisa até de você se orgulhar. Eu costumo olhar meus primeiros vídeos e ver como eles eram, assim, não que os meus vídeos agora sejam magníficos, mas certamente eles estão bem melhores do que os vídeos anteriores. E começar com o screencast é uma forma muito legal, né? De começar a
entregar algum conteúdo. Agora vamos falar um pouco mais sobre o screencast. Para o nosso público aqui que não sabe o que é um screencast, o que é um screencast? De forma bem simples, é você gravar tudo aquilo que está passando na tela do seu computador e você colocar um áudio nisso. Então tem muitos programas gratuitos para isso. Não sei se você tem algum vídeo falando sobre isso ou algum artigo, mas eu tenho lá no gustavofreitas.net, eu tenho um artigo lá que ensino cinco programas para gravação de tela, e 5 programas gratuitos. Então não tem nem, porque eu não tenho dinheiro. Não, tá lá gratuito. Hoje eu uso um programa para gravação de tela que ele é pago, que é o Screencast-O-Matic, mas ele tem uma versão gratuita também até 15 minutos, mas o pago dele também é $15 por ano. Uma vez por ano eu pago $15, e é um aplicativo que para mim é sensacional. Por quê? Eu estou gravando uma aula lá, gravando a voz, eu dou vontade de tossir, isso pode acontecer, e eu vou lá e tenho a tecla de atalho para dar pausa. Eu posso tossir à vontade, respirar fundo, ou eu estou perdendo o fio da meada, eu dou pausa. E depois eu volto de novo, e para quem assiste, é imperceptível essa pausa no vídeo. Quer dizer, fica muito melhor do que se eu tivesse editado. O editar ia me tomar um tempo, e vai ficar melhor, não vai ficar aquele corte. Então é bem legal, eu gosto muito desse aplicativo, mas tem aplicativo gratuito também. Então o Screencast é isso, é gravar a tela do seu computador e colocar a sua voz ali, um headphone comum aí de, sei lá, R$30, você já resolve isso aí. Então o gasto é mínimo para você começar a gravar os seus vídeos aí. Muito legal, 2 coisas aqui, inclusive eu vou colocar o link desse produto, ScreenOrchestic, né, .com é um site, né, provavelmente você se cadastra lá, você deve fazer tudo online. Não, você baixa tem mesmo. Online, mas tem um aplicativo também, é muito tranquilo, a curva de aprendizagem é muito tranquila. Que ótimo, porque as pessoas acham que você precisa adquirir um software daqueles pesadíssimos, tipo Camtasia, que custa $300 e tal, mas você pode fazer isso de graça. E os seus primeiros vídeos, o Gustavo falou aqui, 15 minutos, cara. Sinceramente, cara, eu vou dizer uma coisa, 95% das aulas, todas as aulas que eu vejo, elas têm menos de 15 minutos. Até porque é bom você fazer aula por 2 motivos, né? Eu acho legal fazer aula de menos de 15 minutos. Primeiro, se você não tem uma internet boa, é mais rápido de você consegue subir. Acima de 15 minutos fica. E outro, porque aulas muito longas tendem a tirar um pouco a atenção do aluno. Você concorda com isso? Até eu falei demais aqui. Cara, eu entendo o seguinte, olha só, as minhas aulas, eu faço um script antes de criar a aula. Então, nas minhas aulas nunca vai acontecer de você chegar ao 14º minuto e, nossa, esqueci isso aqui, deixa eu voltar lá atrás. Não tem isso. Então, as minhas aulas geralmente elas são, eu faço o script antes e sigo aquele script. Então, são aulas bem práticas. Aí eu até ensino isso para os meus alunos. Gustavo, como é que eu crio um curso? E as aulas? Qual o tempo de cada aula? Eu falo, olha, cada aula deve ter o tempo suficiente para você ensinar a pessoa a fazer aquilo ao que você se propôs naquela unidade, naquela aula. Então, se vai levar 5 minutos, se vai levar 20, isso não é muito, isso é relativo. Só o que eu não indico e o que eu não gosto é o seguinte: se você levaria 5 minutos para poder ensinar a fazer aquilo, você querer, mas 5 minutos é muito pouco, a pessoa vai desvalorizar meu vídeo, vou colocar 15, vou ficar rodando aqui. Não faça isso. Todo mundo que chega num vídeo seu, no vídeo meu ou do Christian, ele quer o seguinte: ele tem uma dúvida ou um problema, ele quer resolver. Quanto melhor você conseguir resolver da maneira mais rápida, a pessoa vai gostar ainda mais de você. As pessoas às vezes elogiam os meus vídeos por isso, Gustavo. Cara, eu entendi tudo que você quis dizer e foi de uma forma muito rápida. Então você não ficou enrolando para me contar uma coisa. Você contou logo. Então, pense em fazer isso, mas se você está começando agora, apenas pense em gravar os vídeos e resolver os problemas. Aí daqui uns 5, 6 anos, você pode começar aí a olhar para trás, né, Christian, e falar assim, nossa, como eu evoluí daqueles primeiros vídeos para esses vídeos agora, tá? O triste não é constatar que os seus vídeos antigos eram ruins, não tem tristeza nisso. A boa notícia disso é você constatar a sua evolução, na verdade.
Exatamente. Agora, Gustavo, você tá para fazer um vídeo, né, aí para explicar melhor essa coisa. Você tem, né, você tá criando até um programa, né, de capacitação, né, nessa parte de infoprodutos. Conta um pouco como é que vai ser isso e como é que a audiência aqui do Aprendiz do Marketing Digital pode acompanhar esses vídeos que você vai fazer. Bom, como o Christian falou aqui no início, realmente eu virei um infoprodutor aí, em série, lançando vários cursos. As ideias são muitas e muitos alunos, hoje eu devo ter mais de 3.000 alunos aí nos meus cursos, e muitos alunos começaram a dizer, como é que você grava os vídeos, como é que você faz o curso, de onde que vem essas ideias? E surgiu a ideia de criar um curso. O curso está pronto, está gravado. Eu devo lançar ele agora, eu não sei nem que dia que é hoje, estou meio perdido, acho que hoje é 15 ou 16, não sei. Eu devo lançar ele na quarta-feira, a gente está no domingo, né? A gente vem para evento assim, a gente fica um pouco perdido em data, em hora. Eu vou lançar esse curso vai ser lançado na quarta-feira, é o curso Infoproduto de Sucesso. Nesse curso eu ensino tudo que eu faço hoje para poder desenvolver um curso. Então eu não ensino só a criar um curso, mas eu ensino também a vender. Eu ensino uma coisa que os meus alunos dizem que é o meu diferencial, que é eu ensino lá no final você entregar o melhor suporte possível, tá? Com o tempo você vai entender isso, que vender é fácil. Fidelizar um cliente é difícil, e o seu aluno é o seu cliente. Então, se você não dá um pós-venda, se você não resolve as dúvidas, se você não atende os questionamentos do seu aluno, então eu bato muito nisso, tá? Então vai ser lançado na quarta-feira. E algumas pessoas já tiveram acesso a esse curso, gostaram muito porque, além de eu ter dado aula na faculdade por alguns anos, eu também fiz planejamento, fiz pós-graduação em planejamento educacional. Então, outra coisa que eles falam muito sobre meus cursos é que meus cursos têm um início, meio e fim muito bem definido. Então, o aluno vai aprendendo cada etapa na hora certa, no momento certo. E o ganho de aprendizagem é muito maior lá no final. E eu ensino isso no curso, como fazer isso, tá? Porque já tive acesso a cursos de pessoas que entendem muito, com aulas fantásticas, mas que a aula número 2 era para ser a aula número 20. E a aula número 18 era para ser a aula número 1. Então o curso está fora de ordem. Então o aluno tem uma dificuldade muito grande de ir galgando, né, aquela escada ali do conhecimento. Então, eu vou recapitular aqui, até porque a gente teve bastante conteúdo nesse vídeo. Basicamente, o roteirinho para você criar um infoproduto, né? Além da parte de pesquisa e de você saber as necessidades do seu cliente, mas primeiro você usar da poderosa ferramenta dos screencasts. É importante também que você faça um script para que tenha o teu vídeo, você consiga fazer ele de uma forma que você não precise ficar editando muito e tal. O Gustavo deu aqui uma ferramenta gratuita, né, para você conseguir fazer esse screencast. A sequência também das aulas tem que ter uma lógica bem definida. E mais importante não é, às vezes, nem o curso, e sim o suporte que você dá para os seus alunos para resolver, porque na verdade você está vendendo a resolução de uma dor, de um problema. E para resolver esse problema de uma forma efetiva, o suporte é uma peça fundamental. Às vezes o suporte resolve aquele pequeno probleminha que está faltando. Basicamente, então, esse é o resumo, né? E quem quiser saber mais informações sobre as capacitações que o Gustavo está oferecendo nessa área, eu vou deixar um link aqui nesse vídeo, também aqui debaixo no YouTube. Gustavo, muito obrigado por ter recebido aqui a audiência do Aprendiz do Marketing Digital, e vamos para frente aí com esse lançamento, vai ser ótimo. Christian, eu agradeço. Um forte abraço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.